Queridos, convido vocês a abrirem sua Bíblia no texto que a gente leu ali, de Isaías capítulo 9, e nós estudarmos esse texto hoje juntos, pensarmos no que ele tem para nos ensinar. Dezembro está aí, a gente já está em dezembro, e nós temos tido então, como sempre, todo final de ano é aquela oportunidade em que nós aproveitamos para refletir sobre o tema do Natal. Sim, é uma data comemorativa, com certeza mas nos lembra algo muito mais precioso e de muito valor. Ainda mais na realidade do qual nós estamos vivendo, seja pessoalmente falando, dos dilemas do qual nós enfrentamos, seja com um olhar ao redor e vemos o mundo do qual nós estamos vivendo. Nós precisamos da mensagem do Natal. Precisamos nos lembrar naquilo que ela nos ensina e como nós vivemos diante dela. Porque eu acho que você não precisa ser muito observador para perceber que o nosso mundo está muito mal. É óbvio que não é de hoje, por mais que pareça que só piora. Mas é interessante assim, como talvez dizer, na verdade, que é triste, que no meio deste mundo ainda do qual nós vivemos, é um mundo quebrado. Um mundo destruído, um mundo perdido. Mesmo nesse contexto, ainda mesmo a gente vê pessoas tentando consertar, ou fazendo de tudo para trazer algum conserto para este mundo. A gente vê pessoas que se levantam ali, tentando trazer alguma coisa que seja para mudar o contexto social de alguém, lutando por causas sociais. Ou outros até mesmo querendo se envolver no meio político para trazer algum nível de dignidade para este mundo do qual nós estamos vivendo. Ou seja, no simples fato de que muitas pessoas só estão tentando fazer o bem. Só estão tentando fazer o que é certo. Mas o problema é que no fim, todo esse esforço não parece que ajuda de fato a consertar o nosso mundo. A razão é porque são pessoas em trevas. A razão é porque o nosso mundo está em trevas. E são pessoas em trevas tentando consertar coisas no escuro. Eu brinquei uma vez ali com a Giovana nesses dias que uma das habilidades que eu adquiri do pai é de conseguir encontrar coisas no escuro. De entrar no quarto sem acender uma luz para não acordar nada e conseguir encontrar ali uma chupeta, uma naninha, para fazer com que a Laurinha continuasse dormindo, tudo no escuro. Isso às vezes sendo segundos acordado ainda. Isso é uma habilidade melhor ainda, que você vai cambaleando ali e ainda consegue pegar as coisas. Mas é interessante porque na realidade do que nós estamos vendo pessoas, é isso que está acontecendo com este mundo. São pessoas em trevas, na escuridão do seu próprio coração, tentando tatear as coisas deste mundo, tentando encontrar aquilo que vai trazer alguma solução para a sua vida, tentando encontrar algo ali do qual ele tenta, à medida que ele vai vivendo e vai tentando encontrar algo ao seu redor, que traga alguma esperança, que traga alguma solução para a sua vida, que enche o seu coração daquilo que tem de vazio, mas no final das contas estão tateando e talvez encontram alguma coisa ali, mas aquilo não é suficiente. Porque o que é suficiente é a única coisa que pode trazer luz às trevas do qual este mundo vive. E por isso, nós precisamos do Natal. Por isso, nós precisamos nos lembrar, relembrar a nós, ao nosso coração e a este mundo, o que é a mensagem do Natal. E nós não podemos, em nenhum momento, olhar para nessa época do Natal, sem nos voltar principalmente para este texto de Isaías 9. Um texto marcante ali quanto à realidade do Natal. Mas a gente precisa entender um pouco do contexto do qual a gente precisa aqui, diante do que o texto de Isaías nos mostra, para que a gente possa compreender o tom, a situação, o peso do qual a gente precisa para que a gente chegue aqui dentro do capítulo.
Porque o livro de Isaías, ele não é um livro tão fácil assim. É um livro pesado, é um livro principalmente porque Isaías vai trazer condenação ao povo. É um livro anterior ao período do exílio da Babilônia, em que Isaías, o profeta, traz temas de julgamento de Deus para o seu povo, principalmente porque este é um povo rebelde. Um povo que ao mesmo tempo que está ali lidando, sendo povo de Deus, é um povo que ama e tem prazer em injustiças sociais. É um povo que despreza a santidade de Deus, que despreza o próprio Deus, e isso afeta a maneira como vive. E por isso Deus promete julgamento a este povo. Ainda mais julgamento que viriam com destruição, principalmente vindo dos assírios. Mas ao mesmo tempo em que a gente vê com um tom de juízo e destruição, uma realidade que a gente vê no livro de Isaías é que por mais que exista um povo como um todo desprezando a Deus, ainda assim existe alguns, um remanescente, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão ali depositando a sua esperança no Senhor, e para estes assim o texto vem com esperança também. Isaías nos mostra, mesmo que num tom de julgamento, de que Deus ele promete sim cumprir a sua aliança, apesar do seu povo. O caos moral é uma realidade deste povo. Este povo que deveria ser luz a outros povos, tem vivido como eles. E essa escuridão não só representa então o povo de Deus, como representa também a escuridão do mundo todo. E pode nos mostrar uma escuridão do qual todos nós vivemos. E aí o capítulo 9, o texto que a gente já leu, e a gente vai continuar aqui caminhando dele, ele começa mostrando para a gente que Deus ele promete luz a um povo em trevas. Versículo 22 do capítulo 8, ele termina o seguinte, olha aí comigo. Olharão para a terra e eis aí a angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Capítulo 8, ele nos promete ali, Deus está prometendo por meio de Isaías, que os assírios viriam para trazer destruição ao povo de Deus. E a realidade do qual esse povo está lidando aqui, numa expectativa futura, será de uma realidade de que eles olharão para onde estão, olharão para essa destruição que veio, e o sentimento, aquilo que assola o seu coração, seria de angústia, seria um sentimento de escuridão, sombras de ansiedade, serão lançados em densas trevas. A realidade é que o sofrimento seria tanto por estarem experimentando do juízo de Deus, que é como se as trevas fossem possíveis ser tocadas. Angústia, ansiedade. Essa é a realidade do qual este povo está vivendo aqui. Essa imagem é pesada. Principalmente porque este sofrimento seria uma realidade de pessoas que estariam perdendo uma guerra, seriam invadidos. Povos inimigos iriam ali e principalmente derrotariam o povo de Deus. Essa é uma realidade que de fato traz muito caos. Queridos, graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso, que hoje, nossa realidade, no nosso contexto, dificilmente a gente vai experimentar uma guerra amanhã. E há anos que talvez o nosso país não vive necessariamente em guerra, ou algo assim. Mas o máximo que a gente consegue dimensionar ao contexto aqui que está de Isaías é quando a gente vê de histórias de guerras, quando a gente vê países, alguns países do Oriente Médio, e o caos do qual a gente vê ali de guerras constantes. Pessoas desoladas, pessoas sem esperança, angústia e sofrimento tomando o seu coração. Se a gente conseguisse transportar o nosso sentimento para o mais próximo deles, talvez é algo que a gente conseguiria sentir aqui. Essa é a realidade de um povo que vive longe de Deus e sofre o seu castigo. Porém, a gente pode entender uma outra realidade, por mais que nós não tenhamos guerras,
As guerras do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, principalmente do povo de Israel, nos apontam para uma realidade muito maior do qual nós precisamos nos conscientizar. De que todo o caos social, todas as guerras que existem, todos os conflitos que existem, é porque existe uma guerra muito maior do qual todos nós estamos lidando. Talvez ninguém chegará e apontará alguma arma, uma espada ou alguma coisa contra nós, mas nós temos uma guerra interna do qual nós precisamos ser resgatados, que é a guerra contra o pecado. Do qual este pecado nos torna inimigos deste Deus, e este pecado nos traz esse mesmo sofrimento de angústia, escuridão, sombras de ansiedade, densas trevas. E essa é a realidade que nós vemos de pessoas, estes mesmos sentimentos, talvez de pessoas aí fora, ou talvez é o seu sentimento, mesmo que não experimente de guerra, mas angústia da alma, se faz presente porque o seu pecado te torna inimigo deste Deus. Mas o texto nos mostra, então, agora, entrando no versículo 1 do capítulo 9, como que Deus ele promete luz diante deste contexto de trevas. Porque ele começa ali dizendo no versículo 1, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, dentro desse contexto de angústia, agora Deus ele se volta para o povo e diz, mas olha, para a terra que estava aflita, não continuará em escuridão. Por mais que essa realidade assolasse o coração deles diante da invasão dos assírios, pode-se ter certeza de que Deus restaurará o seu povo, é isso que ele está prometendo. Zebulon e Naftali, que eram as terras mais ao norte ali, que principalmente foram o começo a serem invadidos, Deus está dizendo, olha aqui, nos primeiros tempos eles se tornaram desprezíveis, mas ao mesmo tempo nos últimos tempos, ou seja, no futuro, Deus tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Fazendo uma referência daquilo que nós conhecemos em Mateus, em que o Messias, Jesus Cristo, inicia o seu ministério, a sua missão de trazer a luz a todos aqueles que estão em escuridão, iniciando-se pela Galileia. E aí no versículo 2 ele nos mostra um pouquinho melhor sobre essa realidade de como Deus promete isso. Versículo 2 e 3, ele diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. A primeira realidade que ele vai dizer ali, que este povo que andava em trevas, e ele continua no meio do versículo dizendo que essa realidade de trevas é daqueles que viviam na região da sombra da morte. Não só uma escuridão como um todo, mas a morte se fazendo presente. Principalmente nessa realidade dos assírios vindo e trazendo sombras sobre eles, a escuridão sobre eles, a escuridão do sofrimento de morte. Mas o versículo 2 nos mostra que este povo viu grande luz. Resplandeceu a eles a luz. É como se talvez se você estivesse dormindo ali no seu quarto, né? Do nada alguém batesse a mão ali no interruptor e ligasse aquela luz e seus olhos ardessem de tanta luz, porque agora está brilhando, resplandeceu a luz a estes. Na região, na situação de morte, de destruição e caos, Deus há de brilhar luz e esperança para estes que vivem em trevas. E no versículo 3 ele nos mostra a realidade de que Deus multiplica este povo, aumenta a sua alegria. Numa realidade então de morte, agora no futuro o que eles vão experimentar é de ver vida.
Pessoas crescendo e nascendo, essa é a realidade. Não só quanto a realidade de morte, mas Deus agora trazendo vida. Porque agora a luz brilha. E diante dessa alegria, a experiência que eles têm, o sentimento que eles têm, é de grande alegria diante do Senhor. Porque sabe que é Ele que é o provedor dessa alegria. Alegria como se eles estivessem no fim da colheita, reconhecendo tudo o que eles plantaram e agora têm tudo de provisão do que eles necessitam. Assim também como ao vencer uma guerra, recolhendo os despojos e se alegrando porque aquilo ali agora é deles. Esta alegria vem do Senhor para aqueles que estão em trevas. Queridos, essa é a realidade do qual nós encontramos na mensagem do Natal. Essa é a realidade do qual Deus oferece de alegria, de luz, para talvez você que, não sei na sua condição que está, mas você talvez vive em trevas. Você se sente aflito como este povo. Isso porque talvez existe uma guerra no seu coração. Uma guerra porque você, por conta do seu pecado, não experimenta de amizade com Deus. Uma guerra porque o seu pecado te afasta de Deus. Ele te leva a uma realidade de escuridão, de sofrimento, de angústia, de sombras da morte. Mas a realidade é que Deus pode te trazer luz à sua escuridão. Essa é a mensagem do Natal. Mas talvez nós, que talvez já não estamos mais nesta guerra, reconhecemos que este Jesus, Ele nos resgatou. Mas muitas vezes parece que a aflição, parece que o sofrimento, a angústia se fazem muito presentes. Ainda mais porque de fato nós vivemos num mundo onde isso se faz muito presente. Seja por conta da realidade deste mundo, dos sofrimentos que eles estão, seja por conta do pecado dos outros, até mesmo pelo nosso pecado, angústias e sofrimentos se fazem presentes. E que muitas vezes, ao lidar na realidade dessa vida, parece que nós estamos ainda em escuridão. Mas a realidade é que o Natal nos lembra que a luz da salvação de Jesus brilha hoje também para nos dar esperança. Porque nós não mais vivemos em trevas, mas vivemos diante de um Deus que brilhou a sua salvação sobre nós. E hoje nós podemos experimentar de alegria e de uma alegria que durará para todo sempre. O Natal nos proporciona isso. Por que o Natal nos proporciona isso? Porque os versículos continuam nos mostrando agora como que essa realidade do Natal nos apresenta sobre esta luz. Isaías nos dá 3 porquês, ou 3 razões do porquê nós podemos confiar nesta esperança, assim como este povo, que estão sendo prometido julgamento, mas poderão confiar de que a esperança futura é alguma coisa do qual eles terão e experimentarão. Mas que para nós hoje, olhando já essa história, nós também podemos encher o nosso coração de esperança quanto àquilo que nos espera futuro, diante daquilo que Deus já fez por nós. Nessas 3 razões, então, a gente vê dos versículos 4 ao 7. Primeiro, porquê ele nos diz ali sobre as razões para a esperança. Ele diz assim no versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Ele nos dá 2 figuras aqui. A vara e o cetro. A vara são 2 figuras aqui de submissão e governo. A vara que era usada principalmente pelos senhores para punir os escravos, em que ali traziam e subjugavam aqueles que estavam debaixo do seu domínio, punindo e machucando se não obedecessem. É mesmo o cetro daqueles que governavam, dos reis que estavam sobre eles. A ideia aqui
é que o Senhor, como um guerreiro poderoso, vem para libertar o seu povo sobre esse subjugar, sobre essa escuridão, sobre essa escravidão. E ainda nos termina dizendo que o Senhor vem então para quebrar este jugo que pesava sobre este povo, que estava sobre os seus ombros, que trazia então o castigo sobre eles, como no dia da vitória sobre os midianitas. Você pode se voltar, se você quiser depois estudar um pouquinho sobre este texto, mas principalmente sobre a época dos juízes, onde principalmente o povo de Israel foi dominado pelos midianitas. Mas Deus levanta um juiz, como fez várias e várias vezes no livro de Juízes, para trazer libertação ao seu povo. Queridos, confiamos na esperança que Deus promete, porque Deus é um Deus que liberta. Deus liberta o seu povo de estar debaixo do domínio de povos inimigos. E no versículo 5 ele também nos mostra o segundo porquê do porquê Deus vence. Ele diz assim: porque toda a bota com que o guerreiro anda no túmulo da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. A figura agora também é uma figura de guerra. Assim como as botas que andavam diante do campo de batalha, fazendo barulho, tremendo toda a terra, assim também como as roupas manchadas de sangue, os lembravam da derrota, os lembravam que eles perderam a guerra. Agora ele está dizendo que tanto a bota como a roupa, elas não servem para mais nada que não seja para serem queimadas. E a razão é porque Deus venceu a batalha. É porque Deus venceu os seus inimigos. É porque Deus, Ele venceu a inimizade que esse povo tinha contra os outros. E Deus traz vitória. E queridos, de novo, graças a Deus que nós não temos um contexto de escravidão ou até mesmo um contexto de guerra. Não são uma realidade para nós. Graças a Deus por isso. Tenho certeza de que... Certeza não, né? Porque a gente não pode saber nada sobre o amanhã. Mas eu creio que amanhã não virei nenhum exército marchando em minha direção. Tenho certeza que, pelo menos por enquanto, ainda existe uma certa liberdade no nosso país. Mas este povo não tinha essa certeza do qual eles estavam experimentando. Mas agora Deus promete libertar e vencer os inimigos deste povo. A resposta do qual talvez esse povo deveria ter é novamente uma resposta de alegria e de esperança. Agora, de novo, as guerras nos apontam para uma guerra muito maior do qual o nosso coração está lidando, que é de lidar com a realidade de escuridão da nossa alma. Talvez não venha um exército sobre nós, mas nós precisamos lembrar que o problema deste mundo não é necessariamente os exércitos, não são os governantes, não são os poderosos, não são inimigos carnais, mas sim o pecado que habita no coração de cada um de nós, que torna todo ser humano mau e desprezível, inimigo diante deste Deus, que causa maldades a tantos outros e traz uma realidade de trevas a este mundo. Então nós podemos ter a certeza de que a luz do Evangelho, a luz de Cristo Jesus, Deus não promete necessariamente que nós vençamos os nossos inimigos terrenos. Nós vemos cristãos hoje que talvez perdem batalhas físicas, mas de que experimentam de uma liberdade e de uma vitória que só Cristo oferece, que é uma vitória da alma, que oferece salvação e liberdade, não mais da escravidão do seu pecado, mas da liberdade de viver em luz, em paz, em santidade e para todo o sempre com Deus. É isso que Deus promete ao nosso coração e às nossas vidas. E ao olhar então para a verdade do Evangelho, nós podemos perceber que o nosso coração também deve se encher de alegria e de confiança, porque Deus nos liberta e Ele vence o nosso pecado.
principalmente nessa época de Natal. E principalmente porque a gente chega no versículo 6 e que nos mostra isso. Onde Isaías nos dá então o terceiro porquê que completa então essa libertação e vitória. Em que ele diz assim no versículo 6 e versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O terceiro porquê do qual nós podemos confiar nessa libertação, na vitória do qual Deus promete a nossa realidade pecaminosa, pecadora também, é porque um menino nasceu a nós. Um menino, e este menino foi dado a nós. Nós recebemos o maior de todos os presentes do qual nós poderíamos receber, que é Deus dando o seu próprio Filho em nosso favor. Deus nos dá como dádiva para nos libertar da nossa realidade de pecado. Mas este menino não nos é dado apenas para que nós vejamos a sua beleza, ou nós podemos nos alegrar com a sua fofura. Porque o versículo nos completa para nós dizendo que este menino é aquele que tem o governo sobre os seus ombros. Ele não é qualquer menino. Ele é um menino que virá para reinar e reinar sobre tudo e sobre todos. Ele é quem governará o seu povo. Principalmente cumprindo duas promessas que a gente encontra no Antigo Testamento. A primeira delas, desde lá de início, em Gênesis 3,15, logo a realidade do pecado, em que Deus ele vem então e pune Adão e Eva e a serpente. E ao punir a serpente, ele nos diz ali em Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este descendente lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Algo do qual nós vivemos na realidade do Evangelho, na realidade daquilo que Jesus fez por nós. Porque Jesus é este descendente que virá para vencer sobre a serpente, para vencer sobre o descendente da serpente, que é o pecado neste mundo. Ele ferirá a cabeça, acabando com ela. Mas o pecado ferirá o calcanhar. À medida que ele vence, ele não é derrotado, mas ele sofre. E essa é a realidade da cruz. A realidade da cruz que Cristo Jesus vence por nós, sofrendo por nós. Ele que acaba com o domínio do pecado sobre as nossas vidas. É Ele quem nos liberta do pecado. Este é o menino que nos foi dado para trazer essa salvação. Mas ao mesmo tempo, uma segunda promessa, como nós vemos lá em 2 Samuel 7, do qual ele cita também no versículo 7 aqui. Onde 2 Samuel 7, Deus promete a Davi de que o seu reinado, a sua família, a sua dinastia continuaria reinando sobre o povo de Deus. E é este menino que virá para governar, porque o governo está sobre os seus ombros. E ele é do trono da casa de Davi, assim como a genealogia de Mateus 1 nos mostra. Ele é este que virá para governar sobre o seu povo. Mas quem é este? Será que eu posso confiar neste menino? Isaías nos mostra as características sobre quem é este menino, sobre quem é este que governará. Ele começa dizendo ali para a gente, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Um conselheiro que é capaz de fazer planos sábios.
E por isso nós podemos confiar em seu governo. E queridos, cristianismo não é de fato só seguir uma série de regras ou cumprir um tipo de religiosidade, mas é principalmente depositar a nossa fé, as nossas vidas sobre o governo de alguém. E reconhecer que a minha vida agora vai ser vivida a partir deste governo e que eu tenho que confiar de que os seus planos fazem sentido para a minha vida e que eu devo viver. O cristianismo é reconhecer que Jesus, aquele que morreu por mim e me salvou, este sim é aquele que vai ser Senhor sobre a minha vida e depositar a minha fé, confiando de que Ele tem o melhor para mim e que vale a pena obedecê-lo, é aquilo que eu preciso. Isso se dá porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele governará o seu povo, Ele governará as nossas vidas com sabedoria, e por isso podemos confiar nele. Não só é o maravilhoso conselheiro, como ele também é o Deus forte. Não qualquer menino, mas aquele que carrega sobre si o título do próprio Deus. E não é qualquer Deus, mas é o Deus poderoso. O Deus que é forte, o Deus que vence, o Deus do qual mesmo que tantas e tantas nações se levantem contra Ele, Ele ainda assim se faz vitorioso. O Salmo 2 nos apresenta algo nesse sentido, que as nações riem e tentam se levantar contra Ele, contra este menino, contra o seu governo. Mas este menino despedaçará os seus inimigos. Ele despedaça o nosso pecado. Nós podemos ser vitoriosos sobre ele. Ele também é o Pai da eternidade. É aquele que protege o seu povo. Muitas vezes a ideia de pai era também representada aos reis, no sentido de que é ele quem tem o papel de cuidar e de proteger o seu povo, assim como um pai faz com sua família. Cristo, Ele é a nossa segurança, Ele cuida, Ele nos protege, Ele nos pastoreia. Mas não só um pastoreio enquanto vivemos nesta terra, porque Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai eterno, e por isso podemos confiar de que nós temos segurança para toda a eternidade. Por fim, Ele é o príncipe da paz. Ele é o único governante que realmente pode trazer paz. Por mais que muitas vezes o nosso coração ele é tendencioso a confiar que tal governante agora sim vai reinar sobre o nosso povo. Ele sim vai fazer o que é necessário. Por mais que nós somos tendenciosos no nosso coração a confiar em pessoas para que estas pessoas nos tragam paz, nós somos iludidos. Porque só existe que no seu governo realmente traz paz às nossas vidas. Tanto hoje, no meio do caos no qual nós podemos viver, podemos experimentar paz, como também na certeza de que um dia Ele trará uma paz eterna às nossas vidas. Este é este menino, este é Jesus, este é o Messias. E aí ele termina no versículo 7 nos mostrando essa realidade, de que o seu governo se estenderá, e este governo será um governo de paz. Não um governo mais limitado a um pequeno espaço geográfico e talvez pensando até numa realidade de que se é exclusivo ao povo de Israel, mas sim sobre o mundo todo e principalmente para aqueles que depositam a sua fé nele, do qual nós hoje experimentamos. Nós hoje que confiamos na sua salvação, estamos debaixo do seu governo. Anos depois de poder Isaías ter dito isso ao seu povo, nós agora experimentamos dessa verdade, porque o seu governo se expandiu a nós. E nós experimentamos do príncipe da paz. Seu governo também será um governo justo, porque ele virá para trazer paz sobre o trono de Israel e sobre o seu reino,
para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Um governo estabelecido. É interessante a gente pensar nessa realidade. Porque, queridos, quantos governantes, quantas nações já não se levantaram na história? Quantos, talvez, homens poderosos que dominaram grande parte deste mundo, que subjugaram outras nações, que foram vitoriosos. E onde eles estão hoje? O máximo que nós podemos encontrá-los, talvez são artefatos nos nossos livros de história, mas o seu domínio já não existe mais. A certeza do que Isaías está nos prometendo é de que este governante, este menino, estabelecerá o seu domínio, o seu governo, e este governo será justo, será correto, mas será para sempre. Nós não confiamos em alguém, nós não confiamos em Jesus apenas por um mandato temporário, mas nós confiamos de que Ele governa sobre as nossas vidas, com a certeza de que Ele reinará e Ele governará com seu poder e glória para sempre. Amém? Querido, o Natal nos lembra isso. Ele nos lembra que este menino nos foi dado. Ele nos lembra que este menino de fato nos nasceu. Ele nos nasceu se humilhando e se tornando como nós. Desde o início da sua realidade ali, em ter de fato entrado numa barriga de uma mulher que necessitava da sua salvação. Ao lidar também com a continuação de ter ido para uma manjedoura num contexto simples. Não ter tido todos os holofotes que esse mundo podia apresentar a ele. Mas se humilhando e vivendo nessa terra como nós e em favor de nós. Enfrentando as nossas dificuldades. E a maior de todas, da morte de cruz, em favor de cada um de nós. Este menino nasceu, morreu, mas hoje vive. E ele vive para sempre, governando com poder e glória, até o momento que virá para governar sobre este mundo, para todo o sempre. Por isso, queridos, para aqueles que estão em trevas, Jesus oferece sua luz. Jesus oferece sua libertação. Jesus oferece sua paz e o seu governo. É isso que o Natal nos lembra. Talvez você hoje tenha lidado com situações onde parece que trevas se fazem muito presentes. Talvez hoje o seu coração está assolado, como que se de fato densas trevas, sombra da morte, angústia, se fizesse presente. Talvez porque de fato você não experimenta de um relacionamento com Deus e você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Meu incentivo é que você faça isso, porque Jesus te oferece luz, te oferece libertação e vitória sobre o seu pecado. Entregue sua vida a Jesus e experimente da luz que Ele tem para apresentar para você. Mas talvez você, já experimentando dessa vida com Jesus, ainda assim tenha lidado com angústias nessa vida. Se lembre da mensagem do Natal. Se lembre que um menino nos foi dado. Se lembre que Ele nos nasceu para nos trazer libertação, paz e um governo duradouro sobre todos nós. A luz do Natal vem para trazer libertação, paz e um governo duradouro para aqueles que estão em trevas, ou seja, para todos nós. Que as nossas vidas sejam de esperança e de alegria, porque o Natal nos oferece isso. Amém? Vamos cantar em resposta a essa verdade, a essa realidade do qual
a mensagem do Natal traz aos nossos corações.